Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais uma videoaula e vamos tratar nessa próxima videoaula de controle de pragas na cultura da bananeira, principalmente uma praga muito importante que causa sérios danos à cultura, que é o moleque da bananeira ou broca do rizoma. Pensando sempre na questão da prevenção e controle, para que haja a diminuição dos custos, essa é uma praga que deve ser prevenida desde o plantio da muda, né? Então a escolha de mudas livres de larvas do inseto já vai te dar um sucesso lá na frente e uma diminuição de custos e aumento da produção, se você tiver um bom controle, produzir mudas sadias livres dessa praga chamada moleque da bananeira, broca do rizoma. Então é importante que se faça uma inspeção das mudas ou que se adquira mudas idôneas, livres da praga, para que não possa ter problema mais lá na frente. Outras questões também para a prevenção de pragas seriam evitar monocultivos, né? Todos sabem, nós sabemos, agricultores e agricultoras também, que se a gente coloca só um tipo de cultura, né? Uma cultura só, um monocultivo, em qualquer área, a gente causa um impacto muito grande no ecossistema, porque a gente diminui as populações de micro-organismos e de pragas que se controlam mutuamente, né? Então, quando a gente faz esse processo, a gente deixa esse cultivo, essa planta que foi instalada naquela área susceptível a maior ataque de pragas e a concentração maior de pragas ligada a essa determinada cultura. Um outro ponto também interessante a se destacar é implantar culturas em áreas de condições edafoclimáticas de solo e clima apropriadas, favoráveis ao desenvolvimento pleno da cultura. Utilizar cultivares resistentes a determinadas pragas, principalmente a pragas da broca do rizoma. Utilizar técnicas adequadas de manejo do solo e conservação do solo, você vai ter um solo rico, forte, com a estrutura também interessante, que vai desenvolver uma vida microbiana ali, que vão fazer esse autocontrole de populações de micro-organismos que se desenvolvem no solo. Utilizar mudas sadias de pessoas idôneas ou de biofábricas livres de larva do inseto e realizar sempre que possível rotação de culturas, levando em conta o período que determinadas pragas e doenças permanecem no solo. Hoje nós vamos tratar principalmente da broca do rizoma ou Cosmopolis sordidus. Ela é considerada uma das pragas mais importantes que gera danos severos na cultura da bananeira, e ela é distribuída amplamente em quase todas as regiões do Brasil e do mundo. É assim chamada pelo fato de a larva ela constrói galerias no rizoma, né, o que vai enfraquecer a planta lá mais na frente, ela pode tombar ou até morrer. Conhecida também pelo nome vulgar de moleque da bananeira. A praga está presente em praticamente todas as regiões produtoras de banana do Brasil e do mundo, como tinha colocado antes, atacando com maior ou menor intensidade todas as cultivares, né? Diversas fases de desenvolvimento da planta é atacada também, desde a muda até a planta adulta. O meio de propagação principal são mudas infestadas com as larvas. O ciclo de vida, a descrição do Cosmopolis sórdido, ou da broca do rizoma, ele é um inseto que apresenta um prolongamento anterior, chamado de rostro, né, em cuja extremidade estão inseridas peças mastigadoras bucais. É de coloração preta, tem em média de 11 mm de comprimento e 5 mm de largura. Tem hábitos noturnos, adultos têm hábitos noturnos, mas são encontrados também durante o dia em ambientes úmidos e sombreados, juntos das torceiras entre as bainhas foliares. O inseto adulto consegue viver e sobreviver de alguns meses a 2 anos, depende das condições de alimentação, as condições climáticas, de temperatura, e que ele encontre, ele consegue sobreviver de
alguns meses até 2 anos. A fêmea consegue fazer a postura de 10 a 50 ovos, né? Depende da temperatura também para a eclosão desses ovos, ambiente, da alimentação para que ela produzir mais ou menos ovos e do número de indivíduos também que estão agrupados ali para o acasalamento. O período de incubação é de 3 a 15 dias, né? A depender também da temperatura, do ambiente, do clima. E após esse período, inicia-se a fase larval, né, que é a fase mais danosa, é a fase que vai atacar os rizomas, fazendo galerias para se alimentar. Aqui na foto você pode ver, na foto acima, né, uma larva do Cosmoptys sórdido, da broca do rizoma, e mais abaixo aqui no meio o inseto adulto. Percebe esse prolongamento aqui que é chamado de rostro, onde ele consegue, onde ele faz sua alimentação. Os danos causados pela broca do rizoma. Eles constroem galeria no rizoma, né? Então isso vai debilitar a planta, né? E principalmente no momento que ela está com a produção dos cachos, ela vai tombar, né? Além disso, eles causam ferida, né? Dando danos indiretos na planta, porque nas partes atacadas, nos rizomas, nas galerias, há infiltração de outros patógenos, né, que podem, lá na frente, principalmente fungos, né, causar a podridão daquela região e a morte da planta. Por isso que é muito importante que se faça o controle regularmente, a inspeção, para que possa diminuir a população desses insetos. O controle. Como se faz o controle da broca do rizoma? Primeiro ponto, primeiro passo, utilização de mudas livres de infestação, né? Então, utilizar mudas sadias, ou então adquirir mudas produzidas in vitro, né, por viveiros credenciados, ou biofábrica, ou então produzir de maneira convencional, mas tendo cuidado de ser tomada a inspeção de cada muda para encontrar ou não larva dos insetos. A seleção das mudas em campo requer uma inspeção rigorosa do rizoma, certo? Então, tem que limpar todo o rizoma, fazer a inspeção para ver se tem a broca e poder retirá-la e, em caso de infestação muito grande, eliminar a muda ou então fazer o tratamento químico. Normalmente se retira as bainhas foliares e a limpeza do rizoma ou o seu descorticamento com o objetivo de eliminar ovos e galerias pré-existentes. Se fazendo toda essa inspeção e fazendo essa limpeza, você vai conseguir eliminar todos os ovos e galerias, das galerias e as larvas, e aí você não vai ter problemas futuros. Um outro processo de controle é resistência varietal, ou quer dizer, resistência de variedade, você utilizar variedades resistentes. Em condições de laboratório já foram testados, né, e se percebeu que os insetos e as larvas alimentadas com rizomas da cultivar Prata Santa Maria, houve um prolongamento, né, no desenvolvimento da larva e redução desse desenvolvimento quando elas foram mantidas com variedade tipo terra emissora. De uma maneira geral, a utilização de determinados cultivares como terra, dangola, nanica e nanicão requer maior intensidade de manejo, né, porque elas sofrem um ataque mais intenso dessa praga, do moleque da bananeira. Por outro lado, a prata, pratanã, pacovan, maçã e missori, ela tem uma resistência um pouco maior à infestação e ataque da broca do rizoma. Estudos mostram que isso está ligado à dureza do rizoma, né? Ele tem um rizoma mais resistente e que dificulta mais a inserção das larvas para a construção de galerias e alimentação do rizoma. Um outro ponto interessante no controle da broca do rizoma são a utilização de iscas atrativas, né? Elas é utilizada a partir de
do pseudocaule, né, de plantas adultas que já frutificaram, foram cortadas no máximo 15 dias, né? Então, nesse período de 15 dias é interessante observar. Então, essas plantas elas são utilizadas, né, o pseudocaule são utilizados em cortes para a produção de isca. Existem 3 tipos de isca. Existe a isca tipo telha, a isca tipo queijo e a sanduíche, né? Essas iscas elas são interessantes porque ela produz substâncias que atraem os insetos, principalmente à noite, e durante o dia o agricultor vai lá, faz a catação e eliminação dos insetos adultos, aí consegue fazer um controle. E também as iscas são utilizadas para estudo, para se estimar a população de insetos em determinada área. Elas devem ser confeccionadas a partir, como já falei, das plantas e tal. A isca telha consiste em um pedaço de 50 a 60 centímetros de comprimento, cortada ao meio, né, no sentido longitudinal. Deve ser colocada na toceira próxima à planta, com face cortada, voltada para baixo do solo. A isca tipo queijo é preparada cortando-se o pseudocaule aproximadamente 30 centímetros do solo. Efetua-se um novo corte a 15 centímetros, metade dessa altura. E a isca tipo sanduíche é obtida pela justaposição de iscas telha ou de 2 seções transversais de pseudocaule com 15 centímetros de altura. Então você pode pegar 2 partes de isca telhas, né, botar a superposição, o inseto vai penetrar ali entre as duas, ou então a justaposição de 2 pedaços de 15 centímetros transversais de pseudocaule. Obrigado pela atenção e até a próxima. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.